dessa geração de 1.026 pessoas, descendentes desse casal, que não acreditava no cristianismo e nem na Bíblia como ensino de fé e prática para a sua casa. A pesquisa foi feita. Disseram o seguinte: 300 deles tiveram morte prematura. Morreram cedo. Garotos, adolescentes, jovens. 100 deles frequentaram penitenciária, onde passaram uma média de 10 a 13 anos. 190 das mulheres desta família tornaram-se prostitutas. 100 homens tornaram-se alcoólatras. Pela escala econômica de nossos dias, essa família teria custado ao Estado 6 milhões de reais. Pegaram outra família que acreditava na Bíblia, acreditava no cristianismo, e o homem que acreditava na Bíblia e no cristianismo casou com a mulher que acreditava na Bíblia e no cristianismo, e criaram e construíram a sua família baseada no ensino da Bíblia. 729 pessoas, descendentes. 300 deles tornaram-se pregadores do Evangelho. 65 deles foram professores universitários, dos quais 13 foram diretores de faculdade. 60 deles escreveram bons livros. 13 deles pertenceram ao legislativo dos Estados Unidos. Um deles foi vice-presidente dos Estados Unidos. Não se pode subestimar as contribuições que esta família deu ao país, aos filhos e às pessoas todas que se envolveram com ela. Família que ensinou a palavra de Deus na sua casa e a família que não ensinou. Aqui não estou falando que esses são melhores que aqueles, estão mostrando resultados, exemplo, referência. Com Deus não dá para brincar. Mandar filho para a igreja, pensando que a igreja vai resolver o problema. A igreja é uma bênção. A igreja é um lugar de graça, é um lugar de misericórdia, é um lugar de favor de Deus, um lugar de transformação da vida. Mas não é a base. Último aprendizado: os embaraços. A gente acaba se ocupando demais com os aspectos da vida, do trabalho, da fé e de outras coisas, e se esquece da família. É por isso que os consultores dizem, e esses homens que fazem palestras para estimular, para ajudar as pessoas a recuperar a sua estima, eles dizem que nenhum sucesso na vida compensa o insucesso da família. Qualquer um deles vai dizer que isso é uma verdade. E eles não colocam como verdade cristã, colocam como verdade secular, como verdade do resultado da vida humana. Nenhum sucesso na vida vale mais do que se você teve esse sucesso tendo insucesso na sua família. Elice deve ter se enroscado, se embaralhado com os problemas do tempo. Imagina um homem julgar Israel, quantos profetas, quantos sacerdotes que ele tinha que ensinar, que passava por ele, quantas coisas importantes do Estado, quantas guerras passavam por ele tinha que orar, tinha que interceder, não tinha tempo. Mas ele acreditava, os filhos estavam ali vendo, os filhos estavam no templo. Quantas vezes a gente se envolve com tanta atividade eclesiástica, atividade cristã, pensando que isso vai ser o máximo, que isso trará todas as bênçãos de Deus sobre nós. É muito bom, é uma felicidade quando a gente consegue se achar singular no reino de Deus, fazendo a obra de Deus. É maravilhoso, mas eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia Deus dizendo que se você fizer isso, você não precisa fazer aquilo. Isto é, você fazendo a obra de Deus, você não precisa fazer a obra na sua casa. A obra de Deus mais significativa que você pode fazer é a obra de Deus na sua casa, na sua vida pessoal. Olha o problema de Eli. Eu citei aqui o verso 29 do capítulo 2.
Deus dizendo que não ia dar para manter a promessa dele sobre a família de Eli, porque os filhos de Eli estavam fora. E ele não podia manter isso. Qual o problema de Eli aqui que pode ser o nosso? Sermos coniventes com o pecado dos filhos e honrar os pecados dos filhos ou os filhos em pecados e não honrar a Deus. A gente acaba se embaralhando, se embaraçando. O escritor da carta aos Hebreus diz que isso é fácil para acontecer. Cuidado. E isso tira os nossos olhos de Jesus. É por isso que a gente está trabalhando. Família, passo a passo, de olho em Jesus. Capítulo 12 diz que a gente fica todo embaralhado, com as pernas todas trançadas. E a gente não consegue. Quando a gente vai andar, a gente cai. Nós vimos aqui o exemplo que o reverendo Milton deu na semana passada, do avô. Ele falou, o avô dele disse o seguinte: eu não consegui manter os meus filhos na fé, eu não consegui conquistar os meus filhos para Jesus. Eles experimentaram isso que Paulo falou aqui, mas os meus netos não vão perder. Eu vou trabalhar, eu vou até o fim com eles. E eu sei que esse é o testemunho dessa igreja. E nós hoje estamos vendo o fruto que essa família está colhendo. O reverendo Milton falou isso aqui no sábado passado, no aniversário de Dona Aparecida. Qual é o símbolo? Qual é a figura da presença de Deus lá na sua casa? Se não for a palavra de Deus, cuidado. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Cuidado com os ensinos, né, com os legados do Big Brother. Você pensa que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira não, isso é coisa séria. Aí quando você vai conversar com alguém, você diz assim: eu não acredito, isso é fala do Big Brother. Eu não acredito nisso. É por isso que a Rede Globo colocou um dos melhores jornalistas do mundo para poder dirigir o Big Brother. Ela está jogando pesado. Ela está gastando milhões e milhões e milhões. E eu quero te dizer que você não paga isso só com seus impostos, não. Você paga isso com o seu telefone. Está mandando torpedinho para lá, participando lá. Os meninos que não conseguem estudar porque fica lá na televisão vendo o que está acontecendo no Big Brother o dia inteiro. Família Big Brotheriana, cuidado. Isso é complicado. Essa é uma mentalidade terrível, pegajosa, maléfica, nociva, destruidora. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas não fique esperando que ele vai bater na sua porta como a gente imagina que ele seja, não. O Salmo 101, Jó, no Salmo 101 diz isso. Eu que tenho que tomar cuidado com isso. Eu que tenho que saber o que entra da porta da minha casa para dentro. Eu que tenho que saber o que acontece aqui dentro. E Jó disse: eu preciso começar a tomar cuidado comigo mesmo, com os meus próprios olhos. Deixa eu dar um texto para você. Pega aí 1 de Pedro, capítulo 4, rapidinho. Pega aí, 1 de Pedro, capítulo 4. Pedro começa nesse capítulo, ele começa antes um pouco, falar sobre a longanimidade do exemplo de Cristo. E ele fala que estes fatos com os quais nós vivemos ou convivemos trariam muita tristeza para nós, trariam muitas dores para nós, muitas dificuldades para nós, e que nós precisamos prestar atenção nestes fatos e sermos muito criteriosos com a nossa vida, para que nós não fôssemos envolvidos por estes acontecimentos, por essas realidades, e fôssemos destruídos por ela. Aí chega lá no versículo 17, do capítulo 4, ele vai dizer: porque quando o juízo de Deus começar a chegar, ele vai começar a chegar por onde? Está lá, primeiro ele vai começar pela minha casa. Se a minha casa é a casa de Deus. Se a minha casa não é a casa de Deus, vai começar pela casa de Deus, onde eu me reúno, lá pelos irmãos. Olha o relato de Pedro. O juízo de Deus começará pela casa de Deus, que é a igreja, vai passar pelas famílias cristãs, as famílias que compõem a igreja, e
dos crentes e dos pastores. Certamente vai começar primeiro pela casa dos pastores, com certeza. A casa de Eli foi a primeira que sofreu os danos dos problemas da época, da guerra e tudo mais. Sabe o que aconteceu lá? A presença de Deus se ausentou do templo de Jerusalém, da família dos sacerdotes, da família do povo. A arca foi levada embora. O símbolo da presença de Deus na sua casa é o quê? O que é que ensina na sua casa? São as novelas? Eu não tenho nada contra a novela. O problema é quando a novela que ensina a gente. Eu tenho muita coisa contra o Big Brother. Mas ele vai acontecer independente de mim. O problema é se o Big Brother está dirigindo minha vida. Não tenho problema com a internet, nada. Quer dizer, eu concordo, eu tenho problemas em relação ao que eles acreditam e eu acredito. Mas eles não vão dirigir minha vida, e nem a minha casa. Deixa eu colocar para a gente terminar 3 atitudes que você pode tomar na sua vida. 3 decisões, 3 escolhas que você pode fazer na sua vida. Depois de termos estudado, aprendido com Eli, que a ênfase que a gente deve dar em casa é a da palavra de Deus, é do ensino da palavra de Deus, que a gente não deve ter a expectativa falsa de que a ida ao templo, à igreja, as coisas que a gente aprende na igreja serão o suficiente para que os nossos filhos, a nossa família, andem nos caminhos do Senhor. O exemplo deve começar a partir de nós, olha os resultados da nossa família, e cuidado com os embaraços que vão impedir você de caminhar. Eu quero deixar 3 atitudes que transformarão a sua realidade, ou a realidade da sua casa, numa realidade de Deus. Primeiro, você deve assumir um compromisso inalienável para com Deus. Isso é, nenhum acontecimento pode alienar, pode separar, pode afastar, pode distanciar você de Deus e do ensino da palavra de Deus na sua casa. Ele negligenciou no compromisso com Deus em relação à sua família e sofreu as consequências. Os seus filhos sofreram as consequências e o Estado de Israel também. Se eu negligenciar, eu vou sofrer, os meus filhos vão sofrer, São Vicente vai sofrer, o Estado de São Paulo, o Brasil e o mundo vai sofrer. Segunda atitude, faça da fé em Deus o maior símbolo da sua vida. Não negocie princípios de relacionamento com Deus e com a fé em Deus. O ensino da palavra é medite diariamente na palavra de Deus. Cuide da sua devoção pessoal. Não abra mão disso. Não se esqueça desse momento gostoso com Deus. Não feche o seu coração para Deus. Deixa Deus transformar a sua vida no que Ele quiser, porque o que Ele fizer vai ser o melhor. Terceira atitude, coloque a sua família no altar de Deus. Coloque a sua família no altar de Deus. Nós vamos ajudar você. Nós vamos ajudar você. O boletim da igreja presbiteriana, da primeira igreja de Santos, da igreja da linha, todo domingo sai lá no boletim, a família no altar. E vem o nome da família. Então, cada domingo, durante aquela semana toda, a igreja vai colocar aquela família no altar de Deus. É um apoio, é uma ajuda, é um companheirismo, é uma cooperação. Mas isso quer dizer, eu perguntei para o pastor, que aquela semana a família vai dedicar-se mais do que naturalmente se dedica, para não permitir que só os outros façam por ela. Ela também faz. Essa é a maneira que nós podemos ajudar você. Você pode pedir a mim, você pode compartilhar comigo, pode compartilhar com outra pessoa, com seu irmão de fé, pode vir aqui na semana de oração, você vai encontrar alguém que vai caminhar com você e que vai ajudar você. Sabe por quê? Porque o altar de Deus é o melhor lugar que você pode encontrar para experimentar a graça dele e repartir esta graça dele com a sua família. Não tem outro lugar melhor. Então, assuma um compromisso inalienável para com Deus. Faça da fé em Deus, a fé cristã é assim, faça da fé em Deus o maior símbolo da sua vida. Fé alimentada, ensinada, sustentada pela palavra de Deus. Coloque a sua família no altar de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Realização nafrequência.com. Sua estação é aqui.